Você sabe o que precisa fazer. Aquele projeto, aquele treino, aquela conversa difícil. Mas não faz e não é preguiça. É um processo específico acontecendo no seu cérebro neste momento. Um processo que a neurociência conseguiu mapear e reverter. Quando você pensa em começar algo importante, uma região específica do seu cérebro, a amígdala, dispara um alarme. É como se o seu cérebro estivesse sinalizando perigo quando você olha para aquela tarefa. Por isso você sente aquele peso físico, aquele cansaço repentino. Não é falta de vontade. É o que a ciência chama de inércia comportamental. E ela afeta a maioria das pessoas que estabelecem metas. Você sabe o que fazer, mas não faz. Isso acontece porque o seu cérebro evoluiu para preservar energia, não para perseguir metas abstratas. Ele prefere Netflix à academia, Instagram à produtividade. Escolhe sempre o caminho de menor resistência, porque há milhares de anos isso mantinha nossos ancestrais vivos. Só que estamos em 2025 e esse sistema operacional está desatualizado. E o caminho para mudar isso é usar a sua motivação. Agora, um ponto muito importante. Uma das melhores formas de ter motivação é agir. Parece inacreditável, mas a ação cria a motivação. E isso muda tudo. Nos próximos minutos, você vai aprender protocolos científicos que pesquisadores como Peter Gollwitzer e B.J. Fogg mostraram ser eficazes para modificar esse sistema. Você vai descobrir como desativar o alarme da amígdala em 2 minutos. Como criar intenções que seu cérebro não consegue ignorar. E por que uma mudança de 1% na área certa cria efeito em cascata nas outras. E o primeiro passo é começar pelo mais fácil. A regra dos 2 minutos. A regra dos 2 minutos funciona porque explora uma falha no sistema de alarme do seu cérebro. Quando você se compromete com só 2 minutos para uma tarefa, seu cérebro não vê aquilo como algo perigoso. Pesquisas mostram que tarefas com tempo determinado reduzem resistência psicológica. Por isso que vou escrever meu relatório é visto como uma ameaça. Agora, se você colocar vou escrever meu relatório por 30 minutos, se torna uma atividade menos perigosa. Se você sentir resistência mesmo assim, use o vou escrever meu relatório por 2 minutos. Isso diminui muito a barreira inicial para o seu cérebro, afinal, 2 minutos é muito mais fácil de ser feito. Essa é uma das maiores dificuldades das pessoas. Quem começa com comprometimentos curtos, mesmo que 2 minutos, acabam continuando a fazer atividade por muito mais tempo. O custo real de começar é neurológico, não físico. Uma vez iniciado, o momentum psicológico assume. Seu cérebro já produziu dopamina do início. Desperdiçá-la parando seria ineficiente. Exemplo prático. Você não quer treinar. Em vez de vou malhar por 1 hora, você pensa vou vestir a roupa de treino e ficar em pé na sala por 2 minutos. Parece ridículo, mas neurologicamente você removeu grande parte da resistência. Mas tem um problema com a regra dos 2 minutos. Para ela funcionar, você precisa lembrar de aplicá-la. E o cérebro é especialista em fazer você esquecer coisas que sabe que deveria fazer. E aí que entra o nosso próximo protocolo. Peter Gollwitzer, psicólogo na Universidade de Nova York, passou 30 anos estudando por que as pessoas não fazem o que planejam. E descobriu algo perturbador. Intenções vagas como vou me exercitar mais ou vou começar aquele projeto têm taxa de execução muito baixa. 2/3 das suas intenções morrem porque seu cérebro não sabe quando e onde executá-las. Mas quando você reformula no formato se, então, a taxa sobe vertiginosamente. Sim, o formato desse protocolo é deliberadamente mecânico. Se é uma situação específica. Então, ação específica. Vamos usar um exemplo para ser mais fácil de entender. Se são 7 horas da manhã de segunda, então eu coloco o tênis e saio para correr 10 minutos.
Isso aumenta muito a execução das suas intenções quando comparado às intenções vagas. Mas por que isso funciona? A razão está nos gânglios da base, estrutura cerebral responsável por automatização. Quando você cria uma implementação de intenção, você está pré-carregando um gatilho situacional que dispara a ação antes da consciência avaliar. É um atalho pré-consciente. Ele funciona porque remove o que os neurocientistas chamam de ponto de decisão. Toda vez que você precisa decidir conscientemente fazer algo, gasta energia cognitiva e força de vontade. Implementações de intenção eliminam a decisão. Quando a situação ocorre, a ação já está programada. É como programação de computadores que usam o IF, condição, e TEN, execute. Esse protocolo é uma forma de automatizar e programar seu cérebro para determinadas situações que são importantes para a sua vida. Exemplo que você pode aplicar agora. Em vez de vou parar de procrastinar, você cria: se abro o celular pela manhã, então fecho imediatamente e abro o documento de trabalho. Específico, situacional, acionável. 3 palavras que transformam uma intenção vaga em comando neural. Mas ainda tem uma camada mais profunda. Mesmo com gatilhos perfeitos, você pode não sentir vontade quando o momento chega. E a dura verdade é que você não vai sentir vontade conscientemente. Então precisamos fabricar a vontade neurologicamente, e isso envolve entender como a dopamina funciona. Um dos conhecimentos mais importantes da neurociência é que a motivação precede a ação, mas ela também é um produto da ação. Seu cérebro libera dopamina, neurotransmissor da motivação, um pouco quando recebe recompensa, mas libera muito quando antecipa a recompensa. E isso pode ser manipulado estrategicamente. Cientistas chamam isso de dopamina antecipatória, e é o que os cassinos, redes sociais e jogos exploram. É por isso que rolar feed infinito é viciante. Cada scroll é antecipação de possível recompensa. A diferença é que agora você vai usar isso contra a própria inércia. Antes de iniciar a tarefa que você resiste, você cria um ritual de antecipação de 60 a 90 segundos. Pode ser música específica, pode ser visualização de como você vai se sentir após completar, pode ser preparar o ambiente físico. O que importa é a consistência. O mesmo ritual antes da mesma tarefa. Exemplo prático. Você precisa estudar, mas sente preguiça. Em vez de forçar, você coloca uma playlist específica, prepara um café, abre o material, sempre na mesma ordem. Após 15 a 20 repetições, iniciar o ritual já dispara dopamina antecipatória. Seu cérebro aprende. Essa sequência precede estudar que me faz sentir bem depois. E antecipando essa recompensa, seu cérebro passa a querer fazer. E tem o componente visual. Estudos com ressonância magnética funcional mostraram que visualizar a conclusão da tarefa ativa as mesmas regiões cerebrais que execução real. Quando você fecha os olhos e vê mentalmente documento completo e enviado, seu sistema de recompensa trata como um evento futuro garantido e libera dopamina agora. Assim, você está hackeando seu próprio sistema de previsão. Isso significa que você não depende mais de sentir vontade. Você fabrica a vontade sob demanda através de engenharia de antecipação. Agora você tem iniciação, 2 minutos, automação, se, então, e fabricação de desejo, dopamina antecipatória. Mas tudo isso ainda exige esforço consciente inicial. Então a próxima técnica usa seus hábitos existentes, coisas que você já faz, como plataforma de lançamento para novos comportamentos. BJ Fogg, fundador do Behavior Design Lab em Stanford, revolucionou a ciência comportamental com uma observação simples. Não criamos hábitos do zero. Grudamos novos comportamentos em âncoras existentes. Ele chama isso de empilhamentos de hábitos. A fórmula é: depois de hábito atual, eu faço novo hábito. Parece simples demais para funcionar.
mas funciona porque explora os mesmos caminhos do protocolo de Peter Gollwitzer. Como os gânglios da base encadeiam ações em sequências. Seu cérebro já tem dezenas de comportamentos que você executa sem pensar. Acordar e checar o celular, escovar os dentes, fazer café, sentar no sofá após jantar. Esses são loops neurais consolidados. Custam praticamente zero energia cognitiva. Agora, quando você gruda um novo comportamento imediatamente após comportamento automático, você está pegando carona no impulso neural existente. Exemplo real. Enquanto eu bebo café pela manhã, eu leio 15 páginas de um livro. Você não está criando um novo momento no dia. Está inserindo ação em momento que já existe. Seu cérebro processa como extensão, não como tarefa separada. Isso reduz muito a resistência do seu cérebro em fazer essa nova atividade. E pode empilhar em cascata. Depois de escovar os dentes, faço 2 minutos de alongamento. Depois de alongar, leio 10 páginas de um livro. 2 novos hábitos, mas cognitivamente custam o mesmo que um. A chave é a especificidade da âncora. Depois de acordar, é vago demais. Depois de desligar o alarme e colocar os pés no chão, é a âncora precisa. Quanto mais específica a âncora existente, mais forte o gatilho para novo comportamento. Agora você tem 4 protocolos diferentes para experimentar e aplicar na sua vida, mas tem um princípio que conecta todos eles. E quando você entende esse princípio, percebe que não precisa mudar tudo ao mesmo tempo. Uma pequena mudança na área certa pode mudar completamente a sua vida. Charles Duhigg documentou no livro O Poder do Hábito um fenômeno que os neurocientistas chamam de hábitos angulares. São comportamentos que, quando modificados, causam reação em cadeia involuntária em outras áreas da vida. E o surpreendente, geralmente são mudanças pequenas, como exercícios de 10 minutos, fazer a cama pela manhã, dormir 30 minutos mais cedo. Mas o impacto neural é desproporcional ao esforço. Diversos estudos de formação de hábitos mostraram que após 2 meses de exercício regular, os participantes relataram diminuição no consumo de cigarro, álcool e cafeína, alimentação mais saudável, menos despesas impulsivas, estresse e procrastinação. Por quê? Porque sucesso em uma área libera dopamina que energiza outras. Seu cérebro registra: eu consegui fazer algo difícil. E esse registro aumenta a autoeficácia global. Neurocientistas chamam isso de transferência de controle percebido. Quando você prova para si mesmo que consegue controlar uma área, seu cérebro generaliza esse controle para outras áreas. E tem o componente de redes neurais interconectadas. Exercício não melhora apenas os músculos. Aumenta BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, que melhora a neuroplasticidade, que facilita a formação de novos hábitos, que melhora o sono, que aumenta a consolidação de memória, que melhora o foco. A estratégia, então, não é mudar tudo ao mesmo tempo, isso é sobrecarga de sistema. É identificar uma mudança de alto impacto que cria cascata natural. Pesquisadores descobriram que existem 3 categorias principais: movimento físico, exercício, caminhada; organização ambiental, fazer a cama, limpar a mesa; e estrutura temporal, dormir e acordar consistente. Um comportamento de qualquer dessas categorias, mantido por 21 dias, tende a arrastar outros comportamentos consigo. Eu sei que você pode estar pensando: isso parece bom demais para ser verdade, se fosse tão simples todo mundo faria. E você tem total razão em questionar. A maioria das pessoas falha não porque as técnicas não funcionam, mas porque tentam entender tudo em vez de aplicar. Seu cérebro vai tentar intelectualizar isso. Vai querer debater se 2 minutos são suficientes. Vai questionar se a implementação de intenção funciona na sua situação específica. Isso é resistência neural disfarçada de pensamento crítico. Pesquisadores chamam isso de paralisia por análise, quando você usa a cognição como mecanismo de evitação. Mas eu não tenho tempo para aplicar 5 técnicas. Você não precisa das 5. Precisa de uma para começar.
Escolha a que parece ser melhor para você nesse momento. Aplique por um tempo. Depois, adicione outra se você achar necessário. O importante é você aplicar, porque conhecimento sem execução é entretenimento. E seu cérebro adora consumir informação que faz você se sentir produtivo sem de fato mudar nada. Então, esse é o momento crítico. Você consumiu 15 minutos de neurociência aplicada. Você se sente super bem por ter assistido. E é agora que a maioria das pessoas fecha o vídeo, sente que aprendeu algo e volta para a mesma inércia. Não seja essa pessoa. Faça agora. Saia da inércia. Você não vai se sentir pronto. Você não vai acordar amanhã cheio de empolgação. Mas se você executar algum protocolo hoje, você terá provado para o seu cérebro que o controle é possível. E essa prova neuroquímica vale mais que muitos vídeos motivacionais. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like. Inscreva-se no canal e para conteúdos profundos de neurociência aplicada ao dia a dia, assine o RD no primeiro link da descrição. Até a próxima!